É incrível pensar, né, como é que um único conjunto de textos super antigos, conseguiu se tornar a base para fés globais tão diferentes e que às vezes até entram em conflito. Bom, essa é uma jornada fascinante pela história, pelo poder, pela cultura e a gente vai começar a desvendar essa história agora. Para começar, vamos direto ao ponto. O próprio livro fundamental não é o mesmo para todo mundo. E aqui a gente já vê essa primeira grande divisão. De um lado, o Tanakh judaico, que é a base do Antigo Testamento protestante. São os mesmos livros, só que a ordem é diferente. Aí do outro lado, tem a versão católica, que inclui os chamados livros deuterocanônicos, que são basicamente textos escritos ali entre o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, essa diferença já na base, na fundação de tudo, mostra como os caminhos começaram a se separar desde o comecinho. Beleza, então esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa nas raízes em comum, depois passa para as grandes divisões, explora os conflitos que rolaram, vê o impacto disso no mundo de hoje e no final a gente conecta tudo, dos textos antigos até as manchetes de jornal. Ok, nossa primeira parada nos leva de volta para o começo de tudo. Vamos entender essa conexão profunda entre o cristianismo e as suas raízes judaicas. Olha, uma coisa fundamental para a gente entender é que o cristianismo não apareceu do nada, sabe? Foi um processo lento que levou séculos. Pensa assim, de um lado a gente tinha a tradição judaica e do outro uma comunidade. Dentro dessa tradição que começou a ler as mesmas escrituras de um jeito novo, com foco em Jesus. A separação da sinagoga não foi um evento de um dia para o outro. Foi uma evolução longa, que acabou dando origem ao Novo Testamento, que foi adicionado àqueles textos que eles já respeitavam. Beleza, agora a gente avança para o próximo capítulo. Vamos ver como aquela fé que era mais unificada começou a se quebrar, a se fraturar, criando os grandes ramos que a gente conhece hoje. O que é muito legal aqui é como a gente consegue resumir mais de 1000 anos de história em 3 momentos-chave. Primeiro, lá em 325, o Concílio de Nicéia, que foi uma tentativa de padronizar a fé, de colocar todo mundo na mesma página. Depois, pulamos para 1054, o Grande Cisma. Foi uma divisão, tanto cultural quanto política, que separou a Igreja Católica, no Ocidente, da Ortodoxa, no Oriente. E aí, em 1517, a Reforma de Lutero, que não só criou mais uma divisão, mas, na verdade, abriu a porteira para muitas, muitas outras. E a Reforma não foi uma coisa só, né? Ela se espalhou, se ramificou muito rápido. A gente teve o Lutero, na Alemanha, que deu origem ao luteranismo. Depois veio Calvino, na Suíça, com uma teologia, digamos, mais rígida. Lá na Inglaterra, foi uma mistura de política com religião que criou o anglicanismo. E aí começaram a surgir outros grupos, como os batistas, que vieram com uma ideia bem radical para a época: batizar só os adultos. Ou seja, um protesto inicial virou uma verdadeira floresta de novas fés. E como era de se esperar, essa mistura de diferenças de fé com política e poder acabou levando a alguns dos capítulos mais sombrios e violentos da história. E quando a gente fala de fé e conflito, não tem como não pensar nos Cavaleiros Templários, né? Eles eram literalmente a personificação da igreja em pé de guerra. Imagina só, monges que eram também guerreiros. A história deles é cheia de lendas, como essa busca pela Arca da Aliança, e é por isso que, mesmo séculos depois, eles continuam aparecendo em filmes, livros, jogos. Esse fascínio nunca morre. Só que a história nunca tem um lado só, né? Para os cavaleiros que vinham da Europa, as cruzadas eram uma missão sagrada. Mas olhando pelo outro lado, a gente encontra líderes como Saladino. Para ele, a situação era outra. Era defender a própria terra contra invasores. E ele não era só um grande guerreiro, não. Ele ficou conhecido pela sua honra por conseguir unir as forças muçulmanas para proteger o seu povo. E é muito importante lembrar que os conflitos não eram só externos, contra outras fés. Dentro da própria Europa, a relação com as comunidades judaicas foi marcada por séculos de perseguição. E depois da Reforma Protestante, o continente inteiro mergulhou em guerras terríveis, onde cristãos matavam outros cristãos por mais de 100 anos. Ok, agora vamos dar um salto no tempo para ver como essas divisões do passado não ficaram no passado. Elas ainda hoje moldam e muito a política e a sociedade no mundo todo. E talvez o exemplo mais forte disso sejam os Estados Unidos. A herança protestante, com aquela ideia de individualismo, de ética do trabalho, de liberdade de consciência, tudo isso está, de certa forma, no DNA cultural e político do país. E isso molda a maior potência do mundo de um jeito que a gente vê todos os dias. Agora, olhando para o Brasil, esse gráfico aqui mostra muito bem uma das maiores transformações sociais que a gente está vivendo. Em pouco mais de 10 anos, a gente vê a queda do domínio católico e um crescimento assim impressionante do grupo evangélico.
E essa mudança não é só sobre religião, não. Ela está mudando a cara da política, da cultura e até da mídia no país. Agora, se a gente olhar para a Nigéria, a situação é terrivelmente complexa. Sim, existe uma perseguição brutal contra os cristãos com ataques à igreja, sequestros, é horrível, mas a violência não para aí. Os mesmos grupos extremistas que atacam os cristãos também atacam, aterrorizam e matam muçulmanos que não seguem a ideologia radical deles. Então, a grande pergunta é: o que está acontecendo na Nigéria afinal? E a resposta não é simples. É uma perseguição religiosa direta? Com certeza. Mas é também um conflito étnico, é uma briga por recursos e é o resultado de um governo que não consegue proteger as pessoas. A verdade é que a realidade lá é uma mistura de todas essas crises ao mesmo tempo. E para a gente ir fechando, vamos focar em como um desses ramos, o protestantismo, gerou figuras gigantescas que, lendo o mesmíssimo livro, chegaram a conclusões totalmente diferentes sobre qual era a sua missão no mundo. Olha, essa comparação aqui é simplesmente extraordinária. De um lado, a gente tem Billy Graham, um pastor batista que rodou o mundo falando de salvação individual, pessoal. Do outro, Martin Luther King Jr., que também era pastor batista, mas que usou exatamente a mesma fé como motor para uma revolução não violenta por justiça social. Duas figuras gigantes, dois caminhos completamente diferentes, que nasceram da mesma tradição. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Ao longo dessa nossa análise, a gente viu a mesma fé inspirando arte, inspirando movimentos por justiça, mas a gente também viu essa mesma fé sendo usada para justificar guerras, perseguição, divisões profundas. A história mostra que é uma força poderosíssima que pode tanto construir quanto destruir. A grande questão que fica é, hoje, para qual lado essa força está apontando?